a mensagem 101 do nosso livro Palavras de Vida Eterna. De acordo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Paulo em carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Honra os títulos que procuras honrar. Tratamento correto à conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha. Instrução no nível em que te colocas. Confiança no grau de tua fé. Distinção naquilo em que te distingues. Respeito em tudo que te faças respeitável. Versão disso ou daquilo, conforme os teus desejos. Clareza aos que a limpes. Isso significa igualmente que seja qual for a posição em que te situes, tenha a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho, será sempre salário moral, de acordo com as nossas próprias obras. Vamos pedir a Jesus e a espiritualidade amiga que nos acompanhe nestes momentos em que estaremos estudando mais uma página das cartas de Paulo. Pedimos o amparo, a proteção, a luz, para que possamos conseguir entender o que o nosso amigo Sidney vai trazer para nós. Que possamos nos orientar e fazer disso um caminho para que possamos melhorar a cada dia a nossa jornada. Vibramos Jesus pelos nossos amores, pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Pedimos seu amparo e proteção para que todos eles também possam seguir adiante no caminho que escolheram. Vibramos pelo nosso país, pelos governantes, por todos aqueles que têm a responsabilidade junto ao povo. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, Jesus. Permaneça sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Magda. Excelente noite para todos. Estamos aí. Hoje, gente, estou reparando aqui que a gente está precisando do público masculino, hein? É possível que aqui vai ser só feminino também? Só eu vou ficar aqui o bendito fruto? Não é possível, Cadê gente? o Eduardo, o Sanderson? Mas tem o Eduardo, isso que eu ia falar. É. O Sanderson, o Farts às vezes vem. Não, Fátima já tem um tempão que já não vem. Tá precisando do público masculino, Passa gente. uma mensagem para eles, suplicando a presença deles. Precisando mesmo. Vamos lá, então. Não... Mas, olha, ultimamente o negócio é esse. Eu faço hidroginástica, só tem um homem na nossa turma. Hoje nós éramos 14 e o coitado. Nossa, tadinho. Fala pra ele que eu me solidarizo com ele, tá? Você vai pra lá e ele vem pra cá. Se ele precisar de um tampar os ouvidos, uma coisa, tem um tampão também, tá? Eu avisei que hoje a coisa tá meio que complicada com ele, né? Então, pois é, vai vendo aí. Vamos lá, Paulo. O que hoje a gente tem aqui? Vamos lá. Versículo 6. A gente parou aí nesse... Saindo do 6 e indo para o 7, a gente dá uma recapitulada, né? Lembrando aqui que a partir já do versículo 6, o Paulo já está encerrando ali a saudação formal dele, né? Ele já fez a apresentação e agora no versículo 6 ele está sendo mais direto aos pontos da repreensão, tá? Então a gente comentou do admiro-me, que já significava uma chamada de atenção muito grande, né? Então ele faz uma mudança bastante de parecer aí entre o início e essa parte que ele vai entrar agora. E o que se destaca aí no versículo 6, que a gente entrou no assunto, foi o outro evangelho. Né? Foi que ele menciona o outro evangelho, querendo passar ao outro evangelho. Então, assim, essa é a acusação principal, né? Esse é o ponto principal, na verdade, né?
Os Gálatas estavam sendo seduzidos por uma mensagem que era totalmente diferente daquilo que Paulo tinha deixado para eles lá. Totalmente diferente. Então ele fala um outro evangelho. Se é um outro evangelho, não é o evangelho do Cristo. Né? Então, assim, mencionamos também para que ele iria se defender por si só. Não se defenderia, mas ele está defendendo o evangelho. Né? Por isso, o grande desgaste, né? A grande passagem que ele está tendo dos Gálatas aí para poder explicar. E aí a gente solicitou uma passagem lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde vai mencionar os falsos profetas, né? Os falsos cristos, os falsos profetas. Tem as instruções dos espíritos lá. Tem uma parte muito interessante que fala dos caracteres do verdadeiro profeta. E Kardec já começa esses caracteres falando assim: desconfiai dos falsos profetas. Desconfiai. Que foi um item que os Gálatas não conseguiram. Eles não desconfiaram. Porque se eles desconfiam e colocam aquilo ali em banho-maria, não teria chegado onde teria chegado. Entendeu? Então, assim, a primeira recomendação de desconfiar, eles não fizeram. E aí chegou no ponto de ter um outro evangelho. Né? Então, ali, Kardec vem colocar ali da posição que nós temos que ter de análise, né? De desconfiança e de confiar naquilo que é certo. Né? E ele coloca muito ali no verdadeiro profeta, né? Quem que nós devemos concluir que é o verdadeiro missionário de Deus? Quem que é? É só olhar o quê? Suas virtudes, sua grandeza, seu resultado, sua influência moral, as suas obras. É uma análise. Você está desconfiado ali? Olha as obras. Né? Observem o resultado que ele está dando. Observe a influência moral dele. Está condizendo tudo que a gente prega? Então ele é ok. Então, ali nesse falsos profetas, é a análise que nós temos que ter, é o discernimento que nós temos que ter. E além dessas perturbações que vêm da mente humana, também existem as perturbações dos espíritos desencarnados. Sim. Que queriam também perturbar a missão, né? Gerar confusão, gerar o fanatismo da parte dos judaizantes. Uhum. A espiritualidade inferior também atuava aí nessa questão, né? Com toda certeza. Já no início do cristianismo. Já no início do cristianismo, a gente já via isso aí. Né? O que o Emmanuel coloca, né? O espiritismo será para a humanidade o que dele a gente fizer. Então, essa carta, Paulo vem fazer um convite para que se volte ao evangelho puro e simples. Exatamente. Né? Existe... Eu acho que a gente vai ver isso no capítulo 2. Ah, tá. Lembrando mais uma vez, gente. Daqui a pouco nós estamos chegando no capítulo 2 e reitero a recomendação da gente pegar o Paulo Estevão, lá no capítulo 5 da segunda parte, e lermos. Porque ali é a descrição do capítulo 2. Então a gente vai olhar os versículos e vai olhar o Paulo Estevão. A gente vai pegar textos do Paulo Estevão ali e a gente vai ver o quanto que o Emmanuel se aprofundou ali, quanto que Lucas deixou de falar em Atos e quanto que o Paulo está colocando aqui. A gente vai fazer uma comparação. Vai ser muito interessante essa comparação aí. Então daqui a pouco a gente está chegando no capítulo 2. Então leiam lá, se você não leu, capítulo 5, segunda parte, Paulo Estevão. Tá? Fechando parênteses, né? Então o Espiritismo não exige nada da gente, mas se espera tudo. Qual que é o dízimo do Espiritismo, gente? Qual que é o dízimo do Espiritismo? Qual que é o dízimo? Trabalho. Eu acho que é o trabalho. O trabalho que a caridade. Caridade. É a nossa responsabilidade. É ser condizente, congruente daquilo que a gente está aprendendo e daquilo que a gente está fazendo. Esse é o dízimo do Espiritismo. E posso falar de cadeira para vocês, que é muito maior que qualquer dinheiro. Uhum. É muito maior que qualquer dinheiro. Esse é o dízimo do Espiritismo.
praticar, caridade, agir, obrar. É isso que ele pede para a gente. Responsabilidade. Tá? Alguém quer mais algum ponto, viu aí no capítulo 21 lá do Evangelho segundo o Espiritismo? Quer comentar? Então vamos para frente, vamos avançar aqui no tempo. Aí chegamos aí no versículo 7, né? Deixa eu pegar aqui minha anotação aqui. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o Evangelho do Cristo. Então, nesse ponto, quando Paulo coloca o outro, ele já está falando, é outro o quê? Outro evangelho. Né? É um evangelho, é uma outra obra. Né? Será que existe um segundo evangelho legítimo? Não, muito ao contrário, né? É um evangelho diferente. Né? Tanto é que agora, ele primeiro, no versículo 6, ele falou outro evangelho. Aqui, nessa frase aqui, ele já não se refere nem a evangelho, mas se refere a um outro. Né? Um outro. Aqui ele já não está nem mais falando outro evangelho, está falando outro. Quer dizer que ele não merece nem título de evangelho. Nem título. Então, a sedução que esses judaizantes fizeram com os Gálatas funcionou. Funcionou. Passaram uma mensagem diferente da qual Paulo havia deixado, Paulo havia pregado. Então, sim. O Sidney, não que tenha havido um outro evangelho, sim, mas uma distorção, sim, do evangelho de Cristo. Exatamente. Por quê? Porque eles estão trazendo as leis para dentro do cristianismo. Sim, fazendo uma interpretação cristianismo, gente, inserindo pontos que não existem. Exatamente. Até que ele quase fala aí no evangelho corrompido. Isso. O dizer do evangelho é um símbolo, não que esteja escrito lá, não tinha nada escrito. Muito a pouco, as anotações de Levi, algumas coisas ali, mais para frente que aparece o evangelho de Marcos, depois o de Mateus vai se estabilizar. Então, o evangelho ali é o símbolo das práticas que Jesus colocou. Né? A pureza do evangelho. A gente vai ver isso muito no capítulo 2. Ele vai falar da pureza do evangelho, da pureza do evangelho. Então, esse evangelho aí, que ele fala tratando como outro, é outras práticas. Tudo que foi abominado por Paulo, eles estão trazendo tudo de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas e as anotações que Paulo pegou lá na casa de Pedro? Não eram as anotações que estavam sendo feitas? Sim, as anotações de Levi. Sim, sim. Mas isso já rodava, mas não tinha um evangelho. O evangelho é a boa nova, gente. Tudo junto, né? Não. Era um livro ainda, não tinha ainda um livro. Só tinha mesmo as cópias. Eram pergaminhos com anotações separadas uma das outras. Fora de ordem, algum ali. Então, eu acho que foi a Jane que mencionou isso aí. Então, muito bem lembrado, Jane. Muito bem lembrado aí. Porque às vezes a gente faz ideia de evangelho como sendo um livro. Aqui não é, tá, gente? Aqui não é. Não é um livro que tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é. Até porque o ato dos apóstolos ainda estava sendo feito. Aliás, nem estava sendo feito ainda, né? Lucas vai começar mais para frente a começar a colocar isso aí. Então, o evangelho significa boa nova. Não significa livro. É boa nova. Então, ali, quando ele está falando do outro evangelho, é uma boa nova fake. Algo que não foi colocado por Jesus. Não é um livro, tá? Por favor. Isso aí não é um livro, mas é a mensagem de Jesus. É a natureza da mensagem de Jesus que tem que ser preservada. E ela, muito pelo contrário, ela estava sendo modificada. Tá? Não existe o capítulo 13 ou 23, agora não me lembro, a moral estranha. E aqui seria o evangelho estranho. Né? Então estava sendo modificado ali. Então, aos poucos,
esse cupim estava corroendo a mensagem do Cristo para poder se implantar totalmente ali, né? Então, voltando aqui no versículo 7, ele fala assim: o outro, mas alguns que vos estão perturbando, ou seja, ali, esse evangelho não era nem evangelho, era perturbação. Estavam perturbando, querendo corromper o evangelho de Cristo. Era uma perturbação, né? Os judaizantes, o que eles estavam fazendo? Eles prometiam, olha só, gente, escreve e guarda isso aí, tá? Os judaizantes prometiam a salvação pela a observância da lei. Da lei. E Jesus tinha abdicado, eles estavam voltando com isso aqui. Então, o que eles estavam fazendo? Perturbação. Confusão. Falando novamente, eu já falei, mas eu vou repetir. Você consegue imaginar como que a espiritualidade inferior trabalhou nessa época para que essa perturbação fosse grande, para que pudesse calar Paulo, para que pudesse injuriar Paulo, para que pudesse denegrir a imagem dele, para que as ideias dele não fossem adiante? Deve ter sido um movimento imenso no mundo espiritual inferior para isso, para aumentar essa perturbação. E o interessante é que, nessa visão, se você for colocar, não foi muito difícil, não. Por quê? Porque eu só fiz impulsionar os judaizantes para dentro da igreja. E deixei eles com orgulho e a vaidade deles lá dentro para poder modificar. Eles já tinham essa inclinação. Eles já tinham isso. Eu só introduzi eles dentro da igreja para eles começarem o quê? A fazer a confusão. Entendeu? Então, assim, vamos dizer, não houve uma obsessão assim, você tem que trazer. Não, joga eles dentro lá que eles vão fazer confusão. Deixa eles dentro lá. Né? Começa eles a tomarem a palavra. Porque, para eles, os judaizantes acreditavam piamente que para você ser cristão, você tem que ser judeu. Só que para você ser judeu, você tem que fazer todas as práticas. Só que Jesus falou que eu não preciso. Eu não preciso. Então, para eles, eles já tinham isso, entendeu? Eles já tinham isso. Então, falou assim, deixa eles entrar e lá a gente propõe a confusão. Eles já trouxeram essa inclinação. Só trouxeram aqui, só acendeu um pavio e jogou lá dentro. A bomba vai estourar a qualquer hora. Deixou lá. Então eles tinham essa concepção, né? E aí nós vamos ver essa briga no capítulo 2. É o auge disso aí, é o capítulo 2. Que a gente vai pegar o Paulo Estevão. É isso aí. Aí vocês vão ver o que aconteceu, né? E olha como que Paulo continua falando dessa confusão. Versículo 8, tá? Entretanto, se alguém ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Olha só. Mais ainda que nós, que nós mesmos, ou um anjo do céu. Ou seja, Paulo trabalhou aqui uma hipérbole. Chocante isso aqui. Muito, muito diferente. Mas para quê? Para ele enfatizar o perigo. Né? A autoridade de quem prega, ele não importa. Não importa. Ele não importa. O que importa ali é a fidelidade da mensagem. Se você é analfabeto ou se você é um doutor, você tem o direito de pregar, tem o direito de falar, mas se é fiel à mensagem, ok, não importa. Então, o que Paulo está falando? Nem mesmo a própria autoridade de Paulo, ou de um ser celestial, ou um anjo, né? Um mensageiro divino. Um mensageiro tem poder de mudar. Não tem. É isso que ele está falando aqui. Né? Que seja anátema, não é? A palavra grega anátema significa amaldiçoado ou excluído, rejeitado, separado de Deus. Né? É uma das palavras mais fortes que Paulo usa.
Tá? Sabe o que veio aqui na minha mente nesse estudo? Eu me lembrei daquela fala que o Emmanuel falou para o Chico. Aqui o Chico fala: lembro-me de que nos meus primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado por tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec. E disse mais, que se um dia Emmanuel algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu deveria permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Viu? Eu me lembrei dele nessa questão aí do Paulo falando assim, me lembrei do Emmanuel falando com o Chico. Uhum. E é isso aí. Né? Ninguém tem o poder de mudar isso aí. Nem anjo do céu, nem ele mesmo. A boa nova é boa nova. E observem de novo, gente. Paulo não menciona nomes. Paulo não está mencionando os responsáveis por isso. Então, mais uma vez, tal qual a carta severa, a reprimenda não é contra a pessoa, mas em cima de quê? Da mensagem, do outro evangelho, da confusão. O que Paulo faz? Ele está blindando o evangelho. Ele está protegendo o evangelho. Né? Prossigamos. Versículo 9. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. Já li esse aqui, não, né? Não, é porque é bem parecido, o 8 e o 9. A palavra é isso. É quase isso. uma repetição, o 9 do 8. Então, olha só, já dissemos. Né? Ou seja, o que ele está falando? Reitero. Olha o que eu estou falando. Né? Ele está chamando a atenção para a comunidade dos Gálatas ali. O Sidney, esse seja anátema. A Jane falou que seria uma maldição, não é isso? Seja amaldiçoado, não é isso? Expulsão. Expulsão é o diferente. Na linguagem da Igreja Católica é a excomunhão da Igreja. Seria isso aí. Tá. Então, esse seja anátema que ele coloca aqui no final do nome é com relação à mensagem que foi trazida para deturpar o evangelho ou quem trouxe a mensagem? A mensagem. Separe essa mensagem. Exclua essa mensagem. Não é para poder excomungar quem trouxe a mensagem. Não. Ele não quer a morte do pecado, do pecador, e sim do pecado. É o evangelho diferente. É o outro evangelho. É o evangelho da confusão. Seja anátema, exclua. Amaldiçoa ele, joga ele fora. Tira ele. Né? Ele não está falando de pessoas. Aqui o tema é o evangelho. É o outro evangelho. Porque aqui ele fala assim, ó, me deixou assim com a dúvida por causa disso aqui, ó. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. Exclua a mensagem. Não é para excluir ele, exclua a mensagem. Tá. Exclua ele. Descarta, né? Descarta. Não é a pessoa, é ele, é a mensagem. Não dá ouvidos, né? A pergunta foi boa, pergunta muito boa. Pergunta muito boa. Estamos no versículo 9, acho que já falei, não? Então, sim, uma coisa assim, é o joio e o trigo. A parábola do joio e do trigo. Né? Você deixou ele crescer, mas agora eu vou cortar. Separado, anátema. Né? Você vê que o joio estava crescendo na igreja ali. Ou estava crescendo não, já havia crescido, né? Já cresceu ali. Não estava crescendo não, já cresceu. Agora vamos podar ele. Né? Então é uma advertência muito, muito grave. A situação era grave, gente. Paulo viu que era grave. Né? Por quê? Novamente, estava em jogo a
integridade da mensagem, da boa nova, do evangelho, da mensagem cristã. É necessário ser fiel ao evangelho, ser fiel à boa nova, o original, aquilo que ele pregou, aquilo que ele ensinou. Mais adiante. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Olha só. Paulo trabalha aqui com perguntas retóricas. Tá? Perguntas retóricas. Ele não está tentando vender uma ideia para poder ser aceito. Por quê? Porque a aprovação dele vem de Deus. Ele fala aqui, se agradece ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. E um servo só pode ter um Senhor. O que Jesus falou quanto a isso? Quem lembra? Não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Porque um servo só serve um Senhor. Um servo só serve um Senhor. É o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ótimo. Excelente. Então, Paulo já tinha falado isso lá em Romanos, tá? A fim de mostrar que o homem que se tornou servo de Cristo não pode ser mais escravo do pecado. Você lembra que a gente falou isso? O servo do pecado, o servo de Cristo. Eu falei assim, não, se eu tomei servo do Cristo, eu não sou mais servo do pecado. Eu sirvo só o Senhor. E os fariseus buscavam era o prestígio, né? Ah, sim. Eles queriam o prestígio humano. Sim. Mas é esse o ponto, entendeu? O que eles querem, eles já têm. Que é o elogio, a vaidade, a exuberância, a riqueza. O que eles querem, eles estão tendo. Mas não mexe com o evangelho, não. Não mexe com a pureza do evangelho, não. Na letrinha G, dá uma olhada aí para você ver, dá para entender quando ele fala se eu quisesse ainda agradar aos homens, que antes da conversão, quando ele ainda pregava a circuncisão, ou seja, quando ele ainda colocava a tradição judaica, Sim, sim. né? Sim. Como uma meta. Sim, E aqui ele já diz que a mensagem de Jesus não tem que tirar o judaísmo. Exatamente, tem que tirar isso, gente. Tem que tirar. E Paulo foi assim, o vaso mais do que correto para poder fazer isso. Mais do que correto. Por quê? Ele era um fariseu, ele viveu toda aquela bagunça toda. Entendeu? E ele agora vira e fala assim, não, pelo amor de Deus, não faz mais isso não, porque isso aí não leva a salvação nenhuma, gente. Vocês estão loucos, eu fiz isso. Isso vai aparecer no capítulo 2 também. Isso vai aparecer no capítulo 2. Né? Então, o que Paulo tá colocando aqui é um encorajamento. Exatamente o que o Espiritismo coloca, que é ter discernimento. Ter discernimento. É um discernimento espiritual. Para quê? Para eu reconhecer o que é o ensino do Cristo e o que não é ensino do Cristo, gente. O que está alinhado com Cristo, o que está alinhado com a doutrina espírita? Esse serve. Essa mensagem serve para mim. Tá vendo? Eu sou o servo. Ela serviu para mim. Opa, isso aqui não tem nada a ver com Cristo. Nossa, isso aqui de doutrina espírita não tem nada a ver. Não serve para mim. Não serve. São as leis e as tradições humanas, né? Humanas. Né? Por isso que ele está chamando aqui a ser servo do Cristo. Né? Por quê? Paulo leva um elemento puro para a comunidade da Galácia. E eles, após eles estarem lá, os judaizantes entraram e fizeram essa bagunça que a gente está vendo aí. Então, para que vocês querem regressar? Vocês vão perder o essencial. Né? E aí, é uma questão de discernimento. Por isso que é importante a gente trazer isso aí. Porque, assim, o que me motiva... Né? É uma pergunta reflexiva, tá, gente? O que me motiva eu estar continuando
ir na FEAC? O que me motiva ainda a ser espírita? Que aprovação que eu estou buscando? Aprovação de Deus? Ou estou buscando aprovação? Eu estou buscando a aprovação de Deus? Estou buscando a aprovação de pessoas? Qual que é o meu mote? Qual que é a minha motivação para eu continuar trabalhando? Precisa responder. É uma pergunta para a gente poder fazer uma reflexão, né? Por quê? Porque hoje você viver como cristão, você viver como espírita, né, é você andar na contramão. A gente sabe isso aí. Ou eu quero ser socialmente aceito? Emmanuel descreve muito bem isso nessa mensagem aí do 1.10. O problema de agradar. Do 1.10? 1.10. Tá. O problema de agradar. Pão Nosso, capítulo 47. No primeiro parágrafo, ele fala, ó, a aprovação vem de Deus. Ó, os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar. Cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. Né? Quer dizer, se você está procurando a aprovação do mundo, aí você não vai encontrar, não. Você vai se decepcionar. Lá embaixo ele fala, ó, é indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Marquei essa. Quer dizer, não é agora que você vai ter esse reconhecimento. Essa né? aprovação, né? Essa aprovação. Uhum. E o último lá, que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isso basta. Tem uma frasezinha que eu não sei de onde que eu vi, mas você deve até conhecer, que fala assim, que te importa a ti? Segue-me tu. É de Jesus, né? De algum... É de Jesus. Então, eu não lembrava de onde que era, mas eu guardei essa frase. Que te importa a ti? Segue-me tu. Quer dizer, não adianta querermos reconhecimento, porque nós normalmente somos taxados como beatos, como malucos. O que vocês estão fazendo nessa hora da noite aí, estudando, lendo, repetindo sempre a mesma coisa? Você está perdendo tempo, vamos viver o mundo, vamos aproveitar a vida. Você ouve isso direto. É isso aí, gente. É o viver como cristão nos dias de hoje. É fácil? É desafiador. É desafiador. Então vamos lá para mais um. Cadê? Versículo 11. Então, do versículo 11 a 17, o que Paulo vai fazer? Ele vai defender o evangelho, que ele está defendendo, só que o que ele vai introduzir aí? Vai colocar a sua experiência de transformação. Ele vai assinalar a sua mudança de perseguidor para evangelizador. Ele vai colocar a sua experiência. Né? Ele vai falar, né? Se tornou um novo homem, né? Como ele diz, né? Uma nova criatura que vai aparecer no capítulo 2. Só que ele vai se utilizar da sua experiência na argumentação que ele está fazendo para os Gálatas. E vai até o capítulo 2 isso aí. Né? Eu tive assim uma curiosidade. Quem acompanhou algumas vezes, né, isso alguns anos atrás, a gente fez um estudo sobre o paralelismo da obra Paulo Estevão, né, o capítulo 1 da primeira parte com o capítulo 1 da segunda parte, em cima do Evangelho de Lucas, tem toda aquela pirâmide. E eu fui lá para exatamente comparar o Saulo-Paulo. Porque ele vai entrar, ele vai utilizar a experiência de perseguidor para depois evangelizador. E aí o interessante que eu encontrei, né,
no capítulo 4 da primeira parte, eu comparei com o capítulo 4 da segunda parte. E aí o capítulo 4 eu anotei aqui. O Saulo, ainda era Saulo, capítulo 4 da primeira parte. Ele falava: fisionomia cheia de virilidade, máscula beleza, os traços israelitas, né, os olhos profundos, o temperamento apaixonado. Esse é Saulo. Agora você vai em Paulo, no capítulo 4, segunda parte. Transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica. Acentuara-se-lhe a feição de asceta, os olhos contudo denunciando o homem ponderado, resoluto, revelava igualmente uma paz profunda e indefinível. Olha a mudança que Emmanuel coloca. Né? E eu peguei mais duas partinhas. Olha só. Voltei agora para o capítulo 4, primeira parte. Emmanuel fala assim, o Saulo estava conversando, né, com um outro judeu, e o Saulo fala assim, e no meu coração sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Aí vamos lá para Paulo. Compreendendo que a situação não lhe permitia idealizar grandes projetos de trabalho, contentava-se em fazer o que fosse possível. De querendo impor Roma e outros, vou fazer o que me é possível. Última aqui. Saulo, além de oferir atualmente ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de Tarso, ou seja, ele tinha um salarinho muito bom, né? Agora o Paulo, vamos ver o que o Paulo tinha? Orgulhava-se quase de viver do modesto rendimento do seu árduo trabalho. Essa é a mudança dele, gente. Eu tentei pincelar aqui o orgulho, né, que depois se transformou num trabalho o que possível. Na né? humildade. Na humildade, depois os atos dele, o temperamento dele para ser um homem mais ponderado, mais resoluto. E aqui um ganho material. Oi, quem falou? Os Gálatas, eles vão ter conhecimento dessa transformação de Saulo para Paulo na carta, ou eles já tinham esse conhecimento? Já tinham esse conhecimento. Aqui ele vai reforçar, aqui ele vai contar. Eles já tinham esse conhecimento. Então, ele vai demonstrar que essa mudança não estava baseada em estruturas humanas. Isso que vocês têm que apontar. O que é a mensagem subliminar que existe aqui? É que se a mudança dele tivesse sido realizada por estruturas humanas, tinha dado errado. Então, por isso que ele iniciou um pouquinho lá atrás, falando do servo do Cristo. Porque a mudança dele não está na estrutura humana, não está na lei, mas está em Cristo, está em Deus. Está numa fonte divina. É isso que ele quer mexer, entendeu? Isso que está na mensagem subliminar aqui. Que a mudança dele não foi um reconhecimento humano, não foi um ser humano que apareceu para ele, mas foi o Cristo ressuscitado que me fez entrar nesse caminho. Perceberam? Ou vocês vão perceber isso aí melhor. No 12 ele completa, né? Sim. Eu não li o 11 ainda não, né? Não li não. Não leu, não? Acho que não. Li não, né? Vamos lá então. Leu não. Okay. Não. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Aí, tá vendo? A fonte divina não é segundo. Ou seja, as leis são segundo o homem. Segundo o homem, né? A origem humana. E o que ele está falando é a origem divina. Tá? Não é criação dos homens. Não é revelação dos homens. É revelação divina. Tal qual vieram os profetas. Jeremias, Isaías, Malaquias, né? Ageu, entre todos mais aí. As revelações foram divinas. Então, olha como que ele está fazendo um contraste. Como que ele está brincando com um contraste. Brincando é modo de dizer, tá, gente? Como que ele está fazendo contraste, né? Do evangelho, da revelação, né? Então, o que ele está colocando ali? A essência. A essência.
A essência não é humana. A essência é divina. A essência não foi me dada por agentes humanos, não foi me dada segundo o humano, mas foi de acordo com Deus, com Jesus. Tá? Por isso que o Messias que os judeus esperavam, ele ia consertar Israel por uma libertação, por uma rebelião, por pegar em arma, mas ele não veio consertar Israel para isso. Ele veio de origem divina trazer uma mensagem com consertar o coração dos homens. Né? Mais alguma coisa, alguma observação, gente? Né? Então, assim, ele até não está trazendo nenhum tipo de... como que eu vou falar? Nenhum tipo de conhecimento rabínico aqui. Nada. Apesar dele que ele teve uma formação rabínica rigorosa. Excelente. Ele teve, inclusive, ele sabe o momento que ele vai utilizar isso aqui. Na hora que ele fala de Abraão, na hora que fala de Isaac, na hora que ele fala da circuncisão, ele traz isso aí. Ele traz esse conhecimento aqui. Mas aqui ele não fala assim, ó, esquece isso aqui. Isso aqui é Paulo, esquece. Né? Então, ele está desconstruindo essa autoridade da tradição rabínica. Logo, ele está desconstruindo o poder das leis salvarem. Ele está querendo mostrar que a única forma da transformação é através de Jesus, do Evangelho do Cristo, né? Da Boa Nova. Não tem outro caminho a não ser por Jesus, e não pelas leis e tradições humanas. É isso aí, pode anotar isso aí que a Marília falou. É isso aí, Marília. Isso aí. Né? Então, assim, enquanto que a tradição judaica, né, os fariseus se orgulhavam da sua linhagem, filho de Davi, humano, filho de não sei o quê, isso era autoridade humana. Ele está falando, a minha autoridade é o próprio Cristo. A minha linhagem é o Cristo. Não é mais isso aqui. Entendeu? Olha a sutileza, gente, dessa mensagem. Ele abre mão da sua história rabínica e fala assim, eu não quero mais essa linhagem é humana. A gente tem que ter uma linhagem que a gente tem que mirar o caminho do Cristo. É esse aqui. Né? Por quê? Porque no judaísmo a revelação divina é a Torá. E a Torá é a lei que foi dada por Moisés no Monte Sinai. Então aqui ele fala assim, olha, a autoridade é divina. A lei é o evangelho. Olha só como ele está fazendo isso aqui. Né? Não foi um indivíduo que me deu, ou seja, não foi Moisés que me deu, mas foi o próprio Deus que me deu. Né? Então, de algum modo, gente, bem sutil e sem violência nenhuma, ele está invalidando a Torá. Bem sutil que ele está fazendo assim. Por quê? Se os judaizantes estiverem lendo ou ouvindo essa carta, eles vão entender. Eles vão entender. Ele aqui, numa sutileza, ele brinca com a Torá. Ele coloca a Torá. A Torá era a revelação divina. Falou assim, aqui, ó, isso aí não é revelação divina, isso aí foi dado por Moisés. O que é divino são os 10 mandamentos. O resto tudo foi dado por Moisés. O Levítico que está lá, as normas todas que estão lá, tudo foi dado por Moisés. Os 10 mandamentos não. Essa diferença, tá, gente? Por favor. Né? Tem essa diferença aí. Tá? E aí ele vem falar no versículo 12. Pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Pronto, é o que ele está colocando aqui, autoridade. O Champlin fala que ele aí se refere à experiência no caminho de Damasco. Quando ele fala por revelação de Jesus Cristo. Sim, pode a ser. A revelação sim. Que ele teve lá. Sim, a revelação do Cristo, do Messias, sim. É.
Agora, a letrinha J da BJ eu achei interessante, que ele fala aqui, ó, revelação da qual Jesus Cristo foi ao mesmo tempo autor e objeto. Isso não significa necessariamente que Paulo tenha aprendido tudo por revelação direta, muito menos tudo de uma vez, no caminho de Damasco. Aqui ele se refere à doutrina da salvação pela fé, sem as obras da lei, que era o único ponto do litígio. Essa observação pode assinalar que ela está certíssima. Certíssima. Tanto é que Paulo vai passar 3 anos no deserto. Ele vai passar 3 anos no deserto. Né? Para poder desconstruir tudo aquilo ali, todo o conhecimento da Torá que ele tinha, colocar Jesus, colocar os pontos dos profetas e descobrir o Messias estava nas Escrituras, apontando tudo para o Cristo. Certíssimo, essa letra aí pode marcar que ela é de boa. Essa aí vale a pena. Olha só, aí Marília, o que ele está falando no versículo 13. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastadora a igreja de Deus. Né? E como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Esse é o Saulo, que a gente acabou de ver aqui, que eu li aqui. Esse é o Saulo. Então, ele está apelando, por isso que eu falei, ele está colocando o seu passado aqui. Ele reconhece o passado de perseguidor que ele tinha, né? Isso. Ele não conhece, ele não tenta esconder, não. Isso. Ele assume. Né? E um perseguidor feroz. Zeloso, violento. Né? Ô, Sidney, dá licença. Só para eu realizar na minha cabeça. Quando você fala que ele passou 3 anos no deserto e tudo, como é que é isso? Ele passou como nômade, ele botou uma tenda lá e ficou meditando, ele tentou conviver com as outras pessoas do deserto. Como é que é isso, passar 3 anos no deserto? Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Então, aí eu vou te colocar um pouquinho de paciência. Por quê? A gente vai ver isso no capítulo 2. Ah, então tá ótimo. Está no Paulo Estevão. Você vai ver isso no Paulo Estevão. Tá no Paulo Estevão. Bem descrito, mas a gente vai ver a resposta que eu vou te dar lá no capítulo 2. Que ele vai mencionar ali o que ele fez. Ele teve com Gamaliel, ele conheceu Áquila e Prisca, entendeu? Ele tem toda uma sistemática que ele trabalhou ele mesmo no deserto. Entendeu? Tá no capítulo 2 e a gente vai ver no Paulo Estevão. Pode ter certeza, tá? Eu seguro a curiosidade. Mas tá lá sim, tá lá sim. Mas é interessante a sua pergunta, Raquel, por quê? Pode falar. Nós temos Paulo Estevão. Agora, as outras religiões não têm. Então, assim, quando você vai em Atos, fala que Paulo foi para o deserto da Arábia. E ficou. Então, assim, essa sua pergunta é uma pergunta, assim, bastante baseada na Bíblia. Porque, assim, se você pega Atos, ele só fala assim, eu fui para o deserto, fiquei 3 anos lá, depois voltei para Damasco. Aí você vira e fala assim, o que Paulo fez no deserto? A sua pergunta é inteligente. O que ele fez? Ele ficou morando onde? Ele trabalhou? Ele conheceu quem? Quem que ele levou? Ele estava como? E aí o que vem? O Paulo Estevão vai responder isso aí. Todo o trabalho que ele teve, como que ele foi, como que ele teve com Gamaliel, como que ele pegou as anotações do Mateus, como que ele estudou aquilo tudo ali. E aí ele volta robusto. Ele já volta preparado para começar a pregar. Né? Mas é boa a sua pergunta. Né? Então, assim... Sidney, a lei do progresso, né, nos mostra a questão da evolução. Quando na questão 171 fala sobre a reencarnação, que ela nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros e evoluir, a gente vê que Paulo fez isso numa encarnação só. Ele errou como Saulo, errou muito, errou feio, mas aí nessa encarnação mesmo, ele teve a oportunidade de evoluir, de crescer e de reparar todos os erros que ele cometeu.
com o sofrimento, com a forma com que ele desencarnou, né? Ele passou pelas Ele, 3 fases lá do céu e inferno, do Código Penal da Vida Futura. ele conseguiu, numa encarnação só, apurar os ouvidos para escutar a voz do bom pastor. Ele aprendeu a fazer isso. Ele conseguiu distinguir a voz do bom pastor E seguir. E e seguir. seguir ela. E não se deixar enganar, porque uma vez que o ouvido apurou, né? Sim. E aprendeu a distinguir a voz do bom pastor, ele Não não segue se mais engana estranhos. Não tem mais os salteadores que conseguem levar ele. É isso aí. No caso aí, os judaizantes. Exatamente. Muito bom. Muito bom. E o interessante, porque você vira e fala assim, nossa, igual a gente reparou aqui, ele não escondeu o passado dele, né? Minha conduta no judaísmo perseguia sobremaneira e devastei a igreja de Deus, e como eu progredia no judaísmo. Gente, isso aí, ele faz essa frase aí, o que para nós aqui são 2 versículos, ele coloca essa frase aí, olha a outra mensagem subliminar que ele coloca aí. Ele coloca o passado dele, que ele era o grande. Isso só denota muito mais a prova da sua conversão. Percebeu isso? Se ele no passado ele era um exímio perseguidor, um perseguidor feroz, ele tinha motivação, e hoje ele é uma ovelhinha, isso denota como que a mensagem do Cristo transformou. E é importante ele mostrar essa transformação com o exemplo. Ele deu o exemplo. Isso. Então fica mais fácil para ele ensinar através do testemunho, do exemplo dele, da vivência. Entendeu? Então, assim, o impacto é muito grande. Né? Porque, assim, os Gálatas conheceram Paulo. Eles tiveram notícia de Saulo. E ele não esconde isso e vira e fala assim, olha, eu recebia mais que todo mundo. Eu era bonitão, eu era forte, eu era poderoso. Hoje eu estou com Cristo, eu sou um servo do Cristo. Então, o impacto da transformação é grande, entendeu? A mudança foi tão imensa, tão absurda, que ele foi excomungado do judaísmo. Sim, totalmente. Né? Eles excomungaram ele por conta da transformação. Tamanha foi a mudança que ele fez. Né? Então, ele tinha esse zelo. Ele defendia as interpretações do Pentateuco. Ele tinha esse zelo. Ele defendia. Tanto é que o Estevão virou e falou assim, quando esse homem descobriu Cristo, ele vai embora. E foi o que aconteceu com ele. Né? Então, assim, é bem possível que os críticos judaizantes tinham relembrado essa história lá de Paulo. Para tentar mostrar que Paulo era judeu também. Vocês estão falando que esse negócio de circuncisão, Paulo é circuncidado. O Paulo não comia carne de animal com o pé fendado. Paulo fazia isso. Paulo respeitava o sábado. Como que agora a gente não vai fazer? Não, vamos fazer isso aqui. Então é bem possível, a gente não tem prova disso, mas é bem possível que eles tenham relembrado como que Paulo era zeloso quanto às leis. Né? O Paulo era um fariseu devoto. Paulo era um zelote, um fariseu devoto. Tá? Então, novamente, assim, para reforçar a mensagem, gente, é como se tivesse falado assim, olha, não foi uma conversão fácil. Um homem que tinha um poderio desse tamanho aqui para essa coisinha que hoje está quebrada, está ali, né, vivendo. Então, assim, para demonstrar o impacto dessa transformação. Tá? Então, ele mexe com isso aqui. Eu já li o 14? Não, né? Não, mas você já falou ele. Tudo que você falou aí, tudo que você falou já está no 14. Cadê? Deixa eu pegar aqui. 14, deixa eu ver aqui. E como... Ah, não. 14 eu li. O 14 eu li. Eu li, não li? Eu li, né? Não, você leu 13. E como progredia no judaísmo, mais do que muitos compatriotas da minha idade, distingui-me pelo zelo pelas tradições paternas, né? Que a gente colocou ali, né? Então, assim, leia ou fé? O que vocês querem? Leia ou fé? Né? O que vocês querem?
Salvo pela lei, salvo pela fé, né? Então, vocês vão escolher. Né? Vocês mudaram para a fé, agora vocês estão voltando para a lei? Vocês estão voltando para aqui? Então, vocês estão totalmente ao contrário do caminho que eu mostrei. É isso aí. Dizem alguns comentaristas, a gente também não tem a prova disso, mas que pela descrição dos Gálatas, da carta aos Gálatas, né, que está aqui, que a comunidade cristã de Paulo ali, dos Gálatas ali, elas se diferenciavam um pouco de uma sinagoga. É plausível. É plausível. Pela mensagem que foi entrada ali, pelos judaizantes ali. Então, assim, era uma mensagem judaica com um Cristo secundário, entendeu? Se diferenciava um pouco da sinagoga. Então, mostra que existia um determinado ritual, botaram um cerimonialismo. É plausível. Embora não tenhamos provas concretas, mas é plausível isso sim. Fica essa observação aí. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou para a sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então, peraí. Vamos lá. Então, o que ele está fazendo ênfase aqui? A sua missão. Ele está falando o seguinte, olha, a minha missão eu entendi muito bem. Ele me separou do seio materno. Me separou do ventre da minha mãe. Isso, gente, é uma linguagem profética. Essa frase aqui, por isso que eu estou falando, os judaizantes, quando ouviram ou leram, entenderam. Por quê? Isso que ele está falando aqui, me separou desde o seio materno, me separou do ventre da mãe, isso você vai encontrar em Isaías, Jeremias. Olha como é que Jeremias fala. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Carregou o caminhão de lixo. Oi? Não, eu estou acompanhando aqui. Então, isso está em Jeremias 1, versículo 5. Isso aí. Você está vendo? Eu não peguei o trecho, não, mas a Jane passou. Isso aqui está quase um debate da IA, tá, viu Jane? Então, mais uma questão para debate da IA. Na questão 573 do Livro dos Espíritos, está lá que certas missões são escolhidas antes do nascimento. E Paulo aí reconhece que essa tarefa foi programada. Gente. 573 de onde, Jane? 573 do Livro dos Espíritos. Gente, olha só, outra coisa subliminar que a gente tem que prestar atenção. Os que a Jane trouxe aqui de Jeremias, o que o Paulo está falando aqui, isso tudo está embutido a imortalidade da alma. Tem Isaías também aí como referência, você viu? Tem Isaías. Tem Isaías, se não me engano, 49. 49:1. Isso, 49:1. Tem Isaías também. Então, isso que Paulo está colocando aqui, isso está embutido a imortalidade da alma. Você escolheu antes de nascer. Como que eu escolhi você antes de nascer? Se eu acredito que a gente nasce junto com o corpo. Não, tem alguma coisa antes, tem um espírito antes aí, tem alguma coisa vagando antes aí. Está embutida a imortalidade da alma aqui. E os Gálatas acreditavam em reencarnação. Sim, acreditavam então, na vida após a morte. Era tão natural isso. Sim. Uhum. Eu li o 16? Nossa, gente, eu estou tão perdido na minha outra Bíblia aqui. Não, 16 não leu, não. Então vamos parar aqui no 15? Não, leu. Você leu 16 e só não leu o 17. Ah, não, sim. Não, 16 não leu, não. Li o 16. Li sim. Leu, revelar em mim o seu Filho para que eu evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Ou seja... Mas acho que a gente podia voltar no 15. Ler tudo de novo.
É porque o 17 é complemento do. É tudo junto. Tá, É um bloco. eu vou colocar aqui que a gente parou no 15, então. É melhor. Né? Porque assim, o 15 e 16 são a mesma frase, né? O 17 Exatamente. também. Né? É. Então já deu hora aqui até a gente dando a falar mesmo. Semana que vem já é outubro, tá, gente? Será que a gente já entra no Paulo Estevam semana que vem? Eu queria entrar no Paulo Estevam quando a gente iniciasse um estudo. Pra gente não ficar na metade. Tipo assim, se a gente chegar. Apesar, quantos versículos tem? Deixa eu ver aqui. Vai dar não, a gente vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Então pode trazer o Paulo Estevam, pode ler, tá? Que vai ter muito tempo. Se a gente estivesse faltando uns 10 minutinhos assim, até. Mas com um que tá aqui, a gente não. A gente vai entrar em Paulo Estevam sim. Tá? Então leiam, traz o livrinho, que a gente vai fazer um trabalho bacana aí. Tá? Isso porque eu não utilizei a opção da IA, que a IA tem como fazer uma provinha de tudo que eu falei e mandar para vocês fazer. Viu, Verônica? Eu não preciso fazer prova, a IA faz para mim, tá? Eu não preciso. Não começa a copiar isso não. Verônica, ó. A IA faz para mim, com tudo que eu falei, ela faz uma prova para mim, tá? E não leva que eu não vou imprimir nada. Deixa eu ver aqui, 15. Botei aqui, ó, 15. Ok, gente. Parou aqui, beleza. Versículo 15. Deixa eu salvar aqui. Certo. Muito bom. Alguma voluntária para prece, né? Porque não apareceu nem um ser masculino aqui. Apareceu, acho que o Chaves, não? Chaves tá aí? Ou é a Jussara que tá? Aqui não consigo ver todo mundo, não. Né? É o Chaves. É o Chaves. Então o Chaves vai fazer a prece de encerramento. O Chaves vai fazer a prece. Por favor, Chaves. Aí você não está sozinho, viu, Cid? Tá bom. Honre a gente aqui, Chaves. Obrigado. Nada. Jesus amigo, mestre querido, agradecemos a oportunidade do nosso estudo, que possamos nos aprofundar e a cada dia o aprendizado nos auxilie na nossa evolução. Que possamos estar na próxima semana juntos novamente para esse estudo e termos a alegria do conhecimento. Que assim seja. Sim. Muito bem, excelente, gente. Boa noite.